Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o meu projeto final para a disciplina. A ideia central aqui foi profissionalizar as reservas de hotéis para pets. Quis resolver aquela questão de informalidade que normalmente acontecia pelo WhatsApp ou por ligação e alguns tutores poderiam acabar não conseguindo acompanhar toda a reserva. Vou apresentar para vocês a tela inicial do site. Aqui, quando o usuário pesquisar pelo hotel, é a primeira página que ele vai encontrar. Aqui eu priorizei mais algumas questões de visuais mesmo, colocar algumas informações sobre o hotel. Inicialmente, aqui a gente tem um carrossel que eu utilizei, que eu peguei de inspiração no Bootstrap, peguei o padrão e fiz algumas alterações. Esse carrossel ele funciona com um contador, a cada 3 segundos ele muda de imagem sozinho, exceto se você tiver com o mouse em cima dele, porque dessa forma ele reconhece que você está lendo a informação que está na tela nesse momento. Ou se você não quiser esperar, você pode clicar nas setinhas aqui dos lados para avançar ou para retornar. E quando você tira o mouse de cima, ele volta a funcionar com o contador de 3 segundos. É, eu achei melhor fazer uma página única, então todas as informações sobre o hotel estão nessa única página, mas o usuário ele pode ir navegando, clicando no menu aqui em cima. Então ele pode ir direto para a opção de como funcionamos, e aqui ele vai ter algumas informações sobre o hotel. Ele pode ir direto para quem somos e também vai ter mais algumas informações é, referentes ao funcionamento dos serviços e a opção de contatos, que está no rodapé, onde tem algumas informações fictícias e também links para acesso a redes sociais. Esses links eles funcionam direcionando para a página inicial de cada rede social, porque como não existe o hotel, é fictício, então não tem uma página para direcionar. Para o usuário conseguir fazer uma reserva, ele precisa criar um cadastro no site. Então, clicando aqui, ele vai ser direcionado para a tela para criar uma conta. Nessa tela, eu priorizei muito a questão de que todos os campos estejam corretamente preenchidos, para que o usuário não consiga cadastrar informações erradas ou deixar campos vazios. Então, a gente vai fazer a simulação aqui com o João Felipe, colocando o e-mail fictício também. No celular, ele não permite digitar letras, ele só permite números. E na senha, eu utilizei os critérios da ISO 27001, então o usuário ele vai ter que seguir esses critérios aqui abaixo, e à medida que ele for concluindo esses critérios, ele vai ficando verdinho para sinalizar que está ok. Então, eu vou criar a senha @meupethotel 2026, exclamação. Aqui embaixo, o campo consegue verificar se a senha está de acordo com a anterior. Então, eu vou colocar @meupethotel 2026, sem exclamação. Então, eu vou tentar cadastrar e vai dar o erro. E quando eu colocar a exclamação, vai dar certo. Antes de cadastrar, só para mostrar, se eu remover aqui, por exemplo, o nome e tentar cadastrar, ele não vai dar, vai pedir para preencher o campo, e nos outros também funciona da mesma forma. Agora vai cadastrar certinho, porque os campos estão todos preenchidos corretamente. Quando ele faz o cadastro, já entra automaticamente no perfil, e aqui ele tem acesso a algumas informações, como os dados pessoais, dados do pet, histórico de reservas, e também tem um clube de pontos. Aqui nos dados pessoais, ele pode editar, por exemplo, colocar o sobrenome dele aqui que ficou faltando, e ele pode digitar o telefone, o e-mail, ele pode cadastrar uma nova senha. Se ele não digitar nada, a senha vai permanecer a mesma. Se ele digitar, a senha vai ser alterada. Aqui no endereço, somente o campo do CEP e do número são editáveis, os outros não são. Então, se o usuário não souber o CEP, ele pode clicar aqui que ele vai ser direcionado para o site dos Correios. Eu utilizei a API do Via CEP para poder fazer essa mudança. Ou, supondo que ele saiba o CEP, é só ele colocar aqui, esperar um pouquinho e digitar o número da casa. Aqui embaixo tem a opção de contato de emergência, também vou colocar o fictício, e ele pode salvar as alterações. Antes de salvar, eu vou fazer a simulação aqui da troca de senha. Vou colocar a senha @projetoweb 2026, exclamação. Web, exclamação. Aqui no banco de dados, a gente pode ver que o João Felipe, ele tá com a senha @meupethotel 2026, exclamação, que foi a senha que eu coloquei lá no cadastro, na tela de cadastro. E agora, eu vou salvar, foi atualizado os dados e a senha, e eu vou sair. E aqui no banco de dados, dá para ver que o nome dele alterou, né? Não tinha o Costa antes, agora tem. E a senha do login agora é essa. Na verdade, ficou o projeto UE, ficou faltando o B, mas mesmo assim deu certo a troca de senha. Então, eu posso entrar aqui novamente, vir aqui embaixo em fazer login, acessar com o e-mail e com a senha agora nova, né? Que é o projeto UE 2026, exclamação. Ele vai fazer o login e deu tudo certo. Se caso o usuário esqueça a senha, ele pode voltar aqui na página de login e na opção de esquecer a senha e digitar o e-mail. A partir disso, vai pedir o número do celular para confirmar que é ele mesmo que está pedindo a troca de senha. Então, ele vai pedir o e-mail que foi cadastrado na tela lá de cadastro. Então, o João, ele está com esse telefone cadastrado. A gente vai colocar um outro aleatório, só para mostrar que ele não vai funcionar.
ele não vai conseguir identificar a identidade dele porque esse número não está cadastrado. Mas quando eu coloco o número certo, ele vai para a opção de trocar. Aqui ele validou a identidade, agora eu consigo trocar a senha. Eu vou voltar para @meupethotel 2026, exclamação. Aqui eu já consigo visualizar. E aqui eu vou repetir a mesma senha. Meu Pet Hotel 2026. Agora eu vou conseguir acessar com essa senha que eu troquei. Meu Pet Hotel 2026, exclamação. E pronto, ele conseguiu fazer o login novamente. Então aqui tá os dados dele atualizados. Se ele preferir, ele pode mudar. E aqui do lado tem a opção para ele cadastrar os pets dele. Então, clicando aqui em adicionar, ele pode adicionar, por exemplo, o João Felipe ele tem um cachorro chamado Paçoca. E aqui ele vai colocar a idade do cachorro, o peso e a raça. Ele pode colocar alguma informação ou deixar vazio. Vamos colocar que ele tem medo de trovão. E aqui ele vai confirmar que o cachorro está com a carteirinha de vacinação em dia. E salvar. Caso ele tenha digitado alguma informação errada, ele pode editar, por exemplo, a idade, na verdade é 6 anos, e salvar, que a idade vai ser corrigida. Caso ele queira, ele pode excluir também o cadastro, ou então adicionar um pet novo, por exemplo. Ele vai adicionar o Pulguinha, que é um gato. Aqui a gente vai deixar vazio, as vacinações todas em dia, ou deixa desmarcado. E aí mostra que está pendente aqui a questão das vacinações, mas está cadastrado aqui um novo pet. Ele pode editar, vir aqui e adicionar que as vacinas agora estão em dias, e ela vai deixar de estar pendente. Se precisar, ele pode adicionar mais ou excluir os que já estão cadastrados. Aqui no servidor já vai aparecer os dados dos pets dele, aqui o João @gmail, ele cadastrou um gato com o nome Pulguinha, tem 1 quilo e tem 2 anos de idade. Aí tem outro pet dele, que é o cachorro. Então, Paçoca, tem observações, a raça e tudo certinho. Saindo dessa parte dos pets, a gente tem aqui o Bicho Solto Clube, que é a partir de cada reserva que o tutor fizer, ele ganha 50 pontos para poder trocar por um banho. E esses pontos eles só vão atualizando à medida que as reservas forem feitas. Aqui tem o histórico de reservas, por exemplo, do João Felipe por enquanto está zerada. Então a gente vai fazer uma nova reserva aqui. Aqui em cima tem as informações do pet, que é os horários de check-in. E o tutor não é possível mudar, já fica o tutor que foi cadastrado. E os pets também, você precisa selecionar os que você cadastrou. Se por acaso não tiver nenhum pet cadastrado, vai aparecer aqui embaixo que você precisa cadastrar um pet novo e te direcionando para poder voltar para o perfil para fazer isso. Eu vou fazer uma reserva aqui para o gato, por exemplo, iniciando na data de hoje e finalizando no dia 20. Aqui ele já vai fazer o total estimado, né, baseado na data que você colocou. Se eu estender essa data para o dia 21, o valor vai mudar. E também você pode escolher um pacote diferente. Se você escolher o básico, o valor vai diferenciar. Se você escolher o VIP, ele também vai diferenciar. Aqui embaixo eu coloquei algumas informações de pagamento, coloquei aqui simulando o QR Code e uma chave Pix. E também tem a opção do cartão de crédito. Aqui também tem a mesma questão da página de cadastro. O usuário não pode finalizar a reserva sem cadastrar as informações. Aqui não aceita, no número do cartão, não aceita letras, somente no nome que aceita letras, nos outros campos não aceita. E o usuário ele precisa concordar com essa regra de ouro aqui para poder fazer a reserva, que é a apresentação do cartão de vacinação no ato do check-in. Então, vou fazer a simulação de acordo com o cartão de crédito, colocando um número aleatório e o nome do cartão. A validade só aceita números também, o código. E aqui o usuário pode escolher algumas formas de pagamentos, né, de parcela, ele pode parcelar até 6 vezes. E o usuário também não consegue finalizar aqui se ele não aceitar, então precisa estar aceito. Se os campos não estiverem preenchidos, ele também não aceita finalizar, então ele precisa estar tudo preenchido corretamente. Então, com todas as informações preenchidas, agora ele vai conseguir finalizar a reserva. E aqui ele pode voltar lá para o perfil dele. No perfil, a reserva ela fica como pendente, porque o administrador, no painel administrativo, ele vai precisar fazer o aceite dessa reserva. Por enquanto, o clube dele aqui ainda está zerado, porque os pontos só vão vir para ele quando a reserva for confirmada. Aqui no painel administrativo, a gente consegue visualizar algumas informações mais restritas. Aqui tem a visão do dia de hoje. Então, dá para ver alguns cardzinhos que mostram, por exemplo, as entradas que vão ter hoje que já foram confirmadas, saídas ou reservas pendentes e faturamento. Atualizando aqui, vai aparecer um pagamento, vai aparecer uma reserva pendente que foi feita no perfil do João, tá aqui.
O funcionário, ele pode escolher aqui aprovar ou não, a gente vai aprovar, ele pode colocar alguma informação ou colocar somente OK e finalizar. A partir do momento que ele aceita a reserva, o faturamento muda, então é adicionado o pagamento que foi realizado agora. E aqui no painel administrativo também é possível verificar os clientes cadastrados até o momento. Então aqui tem alguns testes que eu realizei antes. Também tem o João Felipe, que a gente fez agora. Aqui clicando no WhatsApp, ele vai direcionar para o site. Então ele vai conseguir entrar em contato. E aqui ele consegue visualizar todas as informações de todas as reservas que foram feitas. Por exemplo, se a reserva do João Felipe ela se encerrasse hoje, ele poderia clicar aqui em checkout, informar que a reserva foi concluída e fechar. Assim, não fica nenhuma reserva aberta. E voltando lá para o perfil do João, dá para ver que o pagamento, que na verdade, né, além de confirmado que a reserva foi feita, a reserva também já está como concluída. A plugin aqui, ela está só como confirmada ainda, porque não atingiu a data. Mas voltando aqui no painel administrativo, se a gente fizer o checkout, ela vai aparecer como concluída lá também no perfil. Então aqui já não tem mais nenhuma entrada. E atualizando o perfil do João, a reserva fica como concluída. Agora eu vou simular uma outra reserva. Vou fazer a reserva para o outro pet dele agora, o cachorro. Vou colocar aqui um estadio um pouco maior. E dessa vez eu vou fazer o pagamento no Pix. Então eu só tenho que fazer o pagamento e concordar aqui com a regra, finalizar o pagamento. Novamente, continua aqui como reserva pendente. E agora o usuário ele vai conseguir filtrar. Então ele pode verificar aqui, no dia 19 ele tem uma reserva pendente. Lá no painel administrador, atualizando a página, vai aparecer a reserva. Dessa vez eu vou cancelar e vou colocar aqui que o pagamento está pendente. Então, a reserva dele ficou com status cancelado, não teve nem check-in nem check-out, por isso apareceu o cadeado aqui. E a reserva anterior, que foi confirmada, essa daqui, ela tem como entrada a data de hoje. Então, aqui no cardzinho aparece que hoje tem a entrada do Pulguinha, que foi realizada aí pelo João Felipe. Então, depois de fazer o cancelamento da reserva, voltando no perfil do João Felipe, dá para ver aqui que a reserva ficou com status cancelada. Então, ele não recebeu nenhum ponto e não confirmou a reserva. Ela mostra aqui que não foi aceita. Aqui no banco de dados do Firebase, dá para verificar todas as informações da página. Então, dá para ver todos os clientes que foram cadastrados até então. Aqui tem alguns testes que eu fiz anteriormente. E tem o João, que a gente fez junto agora, com as informações. Também dá para verificar os pets. E aqui aparece o Pulguinha, que pertence ao João. E também todas as reservas feitas até o momento. Então, tem todos os status de cancelado ou confirmado, as informações de pagamento, de tutor. Então, no Firebase aparecem todas essas informações. Falando um pouco sobre a engenharia do projeto, eu optei por manter uma estrutura mais limpa e modular. Por isso que na raiz a gente tem aqui os arquivos HTML, que eles representam as views dos sistemas separado por cada responsabilidade, como cadastro, login, perfil e os demais. No front-end, eu utilizei o HTML5 e o CSS3 para estilizar. E utilizei o Bootstrap 5 para poder fazer a questão da responsividade. Reescrever o código CSS completo seria desnecessário, então eu acabei preferindo utilizar o framework do Bootstrap. Toda a lógica de interação do sistema ela foi feita através do JavaScript. Então, um ponto importante é que eu não utilizei bibliotecas pesadas desnecessárias. Então, por exemplo, as máscaras de input e validação de formulário, elas foram implementadas com JavaScript puro. No back-end, eu adotei a arquitetura serverless utilizando o Google Firebase. Isso garantiu uma escalabilidade melhor sem aquela complexidade de configurar servidores. Eu utilizei dois pilares, que é relacionado à segurança com o Firebase Authenticator. Ele gerencia toda a seção e identidade do usuário, então ele protege as rotas administrativas e também protege os dados dos clientes. E eu também utilizei o Cloud Firestore. Eu escolhi esse banco de dados no SQL pela flexibilidade do que seria uma tabela mais rígida, usando documentos JSON. Isso permitiu criar uma estrutura hierárquica perfeita para poder vincular os patches aos seus tutores. Para fechar, toda a comunicação entre o site e o banco ela é feita de forma assíncrona pelo async. Isso garante que a interface ela responda instantaneamente sem travar a tela enquanto os dados carregam.